Bom dia, tudo bem com você? Como é que estão as coisas aí? Boa segunda-feira, boa semana. Hoje é dia 31 de julho de 2023. Hoje eu quero fazer um pacote aqui de respostas de perguntas que vocês mandaram com relação aos vídeos sobre a morte do capitalismo, né? Tem coisas aqui que dariam pano para muita manga, com certeza. Coisas que por elas mesmas exigiriam um vídeo sozinho, só para elas. Mas de qualquer forma, eu vou tentar resumir da melhor forma possível, tá? Não quer dizer que eu vou exaurir essas respostas hoje. São inclusive perguntas que eu pretendo usar para fazer vídeos futuros, tá? Porque, como eu disse, elas realmente são muito bacanas e dão pano para manga aqui. Vamos lá. Primeira pergunta do José Luiz. Aliás, eu agradeço a todos vocês de antemão pelas perguntas, pelo tempo que vocês usam para parar, ouvir o que a gente diz aqui no canal, fazer as perguntas. Obrigado mesmo de coração. Obrigado por me aguentar. O José Luiz, ele mandou uma pergunta falando o seguinte: tudo dentro daquele contexto dessa série de vídeos que fizemos sobre a morte do capitalismo, tá? Ele pergunta o seguinte, José Luiz: se puder, gostaria que falasse de quão disruptiva pode ser a inteligência artificial e seus impactos na economia e na vida em geral. Olha, José Luiz, eu vou ser sincero com você. Eu tenho um ponto de vista um pouco ortodoxo em relação a essa história de inteligência artificial. Para mim, inteligência seria uma inteligência se ela fosse capaz de criar outra inteligência, se ela tivesse esse grau de autonomia. Como ela não tem isso, então eu considero que o que nós temos hoje no mercado, na prateleira, não é nem inteligência e também não é artificial, né? Eu penso dessa forma. Porque ela seria inteligência artificial se ela fosse, por exemplo, como como é que era o nome daquele robô? O HAL, do 2001. Lembra que de repente o astronauta está lá dentro consertando as porcas e parafusos do Hall, e o Hall fala assim: não, agora você não vai sair vivo daqui, agora eu vou tomar o controle da nave e adeus para vocês humanos. Isso é inteligência artificial, é quando a própria máquina ela é capaz de rasgar o manual que você deu para ela, rasgar o algoritmo e fazer o que ela bem entender ali, né? Então é nesse sentido, eu acho que seria uma inteligência artificial, ou será uma inteligência artificial, no dia em que, vamos supor, você faz um programa de computador e esse programa escreve um outro programa para fazer uma outra rotina, uma outra coisa. Aí a gente vai falar realmente de inteligência artificial. Enquanto nós não chegarmos nisso, no meu modo de ver, José Luiz, é marketing. É firula, é fazer. É festa de formatura do filhinho da quarta série. Sabe esse tipo de coisa? Já viu esse tipo de coisa? Quando o pai fica todo feliz porque o filhinho se formou na quarta série do primário, né? Tem foto do menino com o canudo na mão e tal. Sacanagem, né? Eu acho que a inteligência artificial que a gente tem hoje, ela é mais ou menos como uma festinha de formatura de uma criança da quarta série do primário. É uma coisa que ainda está muito longe. Não digo que seja impossível, não sei o dia de amanhã, né? Mas assim, considerando o que temos hoje, é altamente improvável no meu ponto de vista. Eu não sou, veja, eu não sou um computólogo, eu não sou um cara. Né, estou falando aqui baseado naquilo que eu conheço, que não é muito, é alguma coisa, né? E baseado no meu próprio. Não é o meu conceito de inteligência, é o conceito de inteligência que eu formei a partir de ler caras que eram da área, né? Então, essa autonomia é o que falta para a gente poder dizer que isso que eles inventaram é inteligência artificial. Na verdade, se você parar para pensar, por exemplo, o que é o tal do Chat GPT? Ele é um Google que fala. Vai. É basicamente isso. E sai cada asneira enorme ali. Eu nunca usei, mas já vi vídeos de pessoas usando. Sai absurdo, né? Sai absurdo de lá. Então, acho que está longe.
Eu acho que tá longe. Se um dia isso acontecer, respondendo aqui a segunda parte da sua pergunta, se um dia isso acontecer, olha, vai ser uma coisa fantástica, né? Ou vai ser o nosso fim. De duas uma. Ou a gente vai subir muitos degraus em termos de avanços e tecnologia e tal, ou a gente vai parar na gaiola. Sabe a gaiola onde está o ratinho lá do laboratório? Então, o robô vai tirar o ratinho e vai botar a gente lá dentro da gaiola. De duas uma. É o que eu acho que vai acontecer, sinceramente. Mas, por enquanto, infelizmente, não. Acho que ainda demora muito tempo. Se é que um dia vai acontecer, viu, Zé Luiz? Sei não. Vamos lá, o Geraldo. O Geraldo perguntou o seguinte: seria o caso de tentar identificar o surgimento de um novo feiticeiro para obter ganhos no mercado financeiro? Por exemplo, com o início da alta das ações da Tesla a partir de 2019, uma das empresas do físico Elon Musk? Então, Geraldo, o problema é o seguinte. Aqui você tem duas questões complicadas, viu? Você me apertou aqui, porque o que acontece? O Elon Musk, ele é o produto de um país, ele não é americano, tá? Mas enfim, tudo que ele fez é o produto de um país e de um determinado momento da história desse país. Então, o Elon Musk, eu pelo menos eu não considero o Elon Musk uma solução do mercado. O Elon Musk é um terceirizado, né? O Elon Musk é um cara que se fez basicamente através de enormes aportes do governo americano. Essa é a verdade, né? Tudo bem, ele lançou ações na bolsa, eu sei, tudo bem, mas assim, quem chancelou o cara, quem bateu o carimbo e falou, ó, aprovado, foi o governo americano. Quem injetou a grana pesada ali foi o governo americano. Então, assim, o Musk, na minha opinião, ele não é uma solução, como eu disse, ele não é uma solução de mercado, ele é uma solução do Estado. O Estado encontrou um jeito de passar esse abacaxi para frente e ele era a pessoa certa, no lugar certo, na hora certa, né? Era um momento em que os juros estavam baixíssimos, então qualquer eventualidade, se precisasse abrir um capital tal, seria bem fácil, né? Porque os investidores não tinham o que fazer, falaram, vamos financiar uma viagem para a Lua, sei lá, para Marte, enfim, para onde quer que seja, né? É uma coisa que não, com certeza não se repetirá, né? Um fenômeno como o Musk não se repetirá. E mesmo ele, eu não sei até que ponto que ele é sustentável nesse sentido, porque assim, tudo que o Elon Musk fez e propõe, Geraldo, depende de juro baixo. Porque a partir do momento, todo mundo ama a ciência, só que é o seguinte, com 10% de juros ao ano em dólar, neguinho manda a ciência passear e investe em título americano, essa é a verdade, né? Então, eu não vejo como ele conseguiria sustentar tudo que ele fez até agora num médio prazo, com juros ascendentes, por exemplo. Acho que é impossível. É muito diferente, por exemplo, de um cara. Vamos colocar o seguinte cenário, tá? Um cara que. Sei lá, vamos pegar. É difícil até imaginar um exemplo para eu te dar, Geraldo, mas imagine um cara, por exemplo, que. Sei lá, que descobriu ou está pesquisando um remédio de uma doença feroz e terrível e que a humanidade inteira quer que acabe, né? Aí é outra história. Aí mesmo com juros a 50% ao ano, esse cara vai atrair recursos. Mas aí é uma solução de mercado. É um cara que surgiu e começou a atrair recursos pela qualidade da proposta dele, né? Eu sou físico por formação, eu sou apaixonado por ciência espacial. Eu sou um filho da Guerra Fria, né? O primeiro contato que eu tive com, assim, que me encantou por ciência foi uma série chamada Cosmos, do Carl Sagan, que passava na Globo, inclusive. Então, assim, eu sou um dinossauro da Guerra Fria, eu gosto de foguetes, eu gosto dessas coisas todas. Só que é o seguinte, eu estou aqui falando com você na qualidade de um cara de mercado. E a verdade é a seguinte, ir para a Lua, ou ir para Marte, ou para onde quer que seja, vai agregar muito pouco diante daquilo que a gente já descobriu, né? E eu também não estou entre aqueles que acham assim, a viagem para a Lua é boa, ou para Marte, ou para onde quer que seja, tá? Porque nós vamos desenvolver tecnologias e tal.
eu acho que isso é papo furado. Eu acho que isso é conversa de engenheiro e de físico que quer enrolar o investidor ou quer enrolar o Estado para o Estado botar a grana no projeto. Eu acho que é isso. Você não precisa ir até a Lua e até os confins do universo para falar, poxa, eu vou pesquisar sobre tal matéria. Não precisa disso, né? Você pode aqui na Terra mesmo ter essas ideias e ter essas motivações, né? Eles usam muito a corrida espacial como uma motivação para a ciência. Eu acho que é papo furado. É a mesma história da guerra, na minha opinião, a mesma história da guerra. Sabe aquele cara que fala assim, a guerra é boa porque ah, ah, haverá investimentos, haverá pesquisa, nós vamos desenvolver tal. Besteira, a guerra é uma porcaria. Na média, é uma porcaria. Você vai perder muito mais do que ganhar. E eu acho que corrida espacial, mesma coisa. É divertido, eu gosto. Mas como homem econômico, né, como um cara da área da especulação financeira, ou do investimento, ou das finanças, eu acho uma besteira, sinceramente. Se eu tivesse dinheiro, alguém chegasse e falasse, você financiaria uma expedição não sei para onde? Eu falaria, não. Prefiro gastar tudo em chocolate. Eu sou sincero em dizer isso. Acho que o que você vai ganhar é muito pouco, perto da dor de cabeça e do gasto que você vai ter, sinceramente. Então, acho que não é... O ramo dele também não é... A área espacial é complicada, né, nesse sentido. Ela é uma coisa meio inútil, para falar bem a verdade. Tá? Meus colegas de exatas que me perdoem, mas é o que eu penso, é o que eu acho. Né? Agora, ainda assim, vamos deixar de lado a questão do setor, do Elon Musk, vamos deixar de lado o fato de que ele é uma cria do Estado, vamos deixar tudo isso de lado. Ainda assim, voltando à tua pergunta, Geraldo, seria o caso de identificar o surgimento de um novo feiticeiro para ter ganhos no mercado financeiro? O problema não é encontrar o feiticeiro, o problema é encontrar um feiticeiro que mande na empresa. É esse que é o ponto. O problema não é tanto a falta de feiticeiros, falta de homens bons, competentes nessa área. O problema é que o modelo de financiamento atual do empreendimento capitalista, ele requer a presença de grandes fundos de investimento. E esses grandes fundos têm uma política que expele o feiticeiro. É uma questão interna desses fundos. Eles são assim. Eles são os donos, entre aspas, né? Porque o dinheiro, de novo, o dinheiro não é dos fundos. O dinheiro é dos cotistas dos fundos. Mas enfim. Eles representam os donos do dinheiro, então eles impõem as normas, as leis. E essas normas não favorecem a presença do feiticeiro. Elas vão expelir o feiticeiro. Falam, não, você fica lá. A gente vai ter uma ideia aqui, qualquer coisa a gente chama. Né? E isso, percebe, é um problema estrutural. O nosso modelo capitalista atual, Geraldo, ele tem esse problema, ele tem essa deficiência. E é isso que está puxando os lucros para baixo. Quer dizer, os feiticeiros existem, estão soltos por aí. O problema é convencer o cara da BlackRock a deixar a empresa na mão do feiticeiro. Aí é que são elas. Porque o cara vai falar, pô, mas o dinheiro é meu. Vocês não me chamaram porque vocês precisavam de dinheiro? Então, tô aqui com o dinheiro na mão. Agora vocês querem que eu deixe também a empresa na mão do cara? Aí o cara do BlackRock não vai deixar. Ele não vai querer. É o modelo de financiamento da coisa que está atrasando a vida, né? Atravancando o progresso, como diziam antigamente. Tá? O Gabriel. Então o capitalismo teoricamente possui um limite do quanto pode se expandir, ou seria final de um ciclo e depois começaria outro ciclo de crescimento? Então, Gabriel, na verdade, assim, eu acho que ninguém tem uma pergunta A mais B, né? Uma resposta por A mais B dessa sua pergunta, Gabriel, porque a gente nunca experimentou essa fronteira, né? A gente nunca esteve antes nessa fronteira. Eu acho, e aí é só um achômetro, porque não tenho base nenhuma para defender o que eu vou falar agora, a não ser achômetro. Eu acho que o capitalismo ele não tem um limite. Eu acho que ele poderia se expandir indefinidamente. Claro, em algum momento haverá alguma coisa que vai travar, né? Como eu disse, que vai atravancar o progresso. Né? Mas enquanto não acontecer essa coisa que atravanca o progresso, ele poderia se expandir muito. Agora, o que temos no momento atravancando o progresso? É o que eu acabei de responder para o Geraldo. É um modelo de financiamento, de funding das empresas, né, que tira as pessoas principais de cena e aí complica.
Eu acho que o limite que nós estamos experimentando hoje é muito mais fruto desse modelo particular, é uma questão pontual. Na minha opinião, Gabriel, perdão. Na minha opinião, Gabriel, se nós conseguíssemos encontrar uma solução melhor para esse modelo de financiamento que o empreendimento capitalista moderno requer, se a gente conseguisse encontrar uma solução melhor para isso, uma solução que não expulsasse o Steve Jobs, que não expulsasse os feiticeiros da cena, a coisa ia deslanchar, ia voar, como sempre voou. O problema é que o modelo atual que nós temos de financiamento, de funding, está travando a roda. Por último, deixa eu ver aqui, não, por último não, o Renan. O Renan mandou uma pergunta aqui falando o seguinte: o Ratinho tem um livro que diz que o que quebra as pessoas são os grandes negócios. Exatamente isso que acontece. A pessoa quer dar um passo maior que a perna, precisa de mais sócios entrando com capital na empresa e acaba por se tornar assalariado. Eu não conheço esse livro, viu, Renan? Mas eu vou até correr atrás de ver se eu acho alguma coisa dele, porque tá aqui um cara interessante, né? Eu acho que convém. O Ratinho é um cara que, por mais que as pessoas não gostem dele, mas ele tem uma história de vida curiosa, no mínimo peculiar. Acho que compensa parar para ler o que ele diz. Eu não conheço o livro dele, mas eu acho que assim, sim, os grandes negócios eles são perigosos, Renan, com certeza, porque é meio tudo ou nada, né? Você não consegue, você não tem um stop loss ali, você não tem um freio, né? Não dá para parar o negócio. Agora, eu acho que assim, no caso, não é bem assim que esses caras eles querem dar um passo maior que a perna precisando de sócios. O problema é que o atual estágio do capitalismo é que requer isso. Eu acho que esses caras, Renan, por eles nem aceitariam, né? Se você pegar um cara como Steve Jobs, por exemplo, por ele, eu acho que ele nem aceitaria sócios. Eu duvido que ele aceitaria. Eu não acho que seja uma coisa. Eu acho não. Eu tenho certeza, não é uma coisa que ele quis. É que não teve jeito. De novo, é o atual estágio do processo capitalista. Ele exige uma soma tão grande de dinheiro que, mesmo que o cara seja o Steve Jobs, mesmo que ele, né, tudo aquilo, ele é obrigado a aceitar um investidor lá dentro da empresa dele. Porque não tem como. Né? Nós não estamos mais em 1920, onde as coisas eram um pouquinho menos sofisticadas. Hoje precisa de muita grana. Então, a verdade é a seguinte: o Jobs não teria feito o que fez se não fossem esses caras botando a grana lá dentro. Agora, qual foi o preço que ele pagou, que a empresa pagou? É que esses caras tocaram ele para fora. Isso atrasou um monte, a vida dele, a vida da empresa, a sociedade, tudo. Todo mundo perdeu com isso, né? Mas eu repito, eu acho que não é exatamente nesse caso, tá? No caso do que a gente está falando aqui, não é que o cara queira, não é uma questão assim, o dono da empresa, o fundador, o olhão dele é grande, então ele quer, né, por causa da ganância dele, ele abre as portas da empresa para um investidor e aí ele se torna assalariado. Não é que ele queira, é que ou ele faz isso, ou ele vai ser passado para trás pela concorrência, a concorrência vai fazer, ou então ele quebra, ou ele vai ser comprado por alguém. É uma situação difícil, viu, Renan? Não é... Se você voltar aos vídeos que a gente falou sobre isso, você vai reparar que eu sempre enfatizava a questão assim, de que o cara chega num ponto em que não tem como, ele é obrigado a aceitar um estranho lá dentro com um saco de dinheiro na mão. Ou ele faz isso, ou para tudo. Então ele fala, bom, eu vou arriscar. Né? De novo, eu acho que o problema é o modelo, tá, Renan? Eu acho que o grande problema deveriam ser capazes de encontrar um jeito, né? É a terceira vez que eu estou falando isso em seguida, mas é um fato, né? Eu acho que o problema não é... Eu acho que caminharemos para o fim, e já estamos caminhando para o fim, se esse modelo de financiamento das empresas não mudar. Né? Porque aí você viu o gráfico que eu coloquei de lucros decrescentes, quer dizer, sem lucros não tem amanhã, não tem como, né? O sistema precisa que haja lucros e não está havendo, justamente porque na área central da economia, que é a parte da inovação, da tecnologia, quem está mandando não são mais os feiticeiros, não são mais os fundadores, não são mais os empreendedores. Né? Ou eles cedem,
para o povo da grana, para as Black Rocks da vida, ou nada feito. E por último, o Alexandro mandou a seguinte pergunta: André, a fase final do processo capitalista, portanto, seria a criação de uma burocracia à la Weber? Então, Alexandre, a questão é a seguinte, se eu vou repetir o que eu acabei de falar para o Renan, para o Gabriel, para o Geraldo e para o José Luiz. O problema é o modelo. Esse modelo de funding, de financiamento que existe hoje, se ele não mudar, então sim, então o fim será realmente a criação de uma burocracia à la Weber. É isso. Eu espero que encontrem uma solução e que mudem isso, porque senão vai ser feio o negócio. Tá bom? É isso, gente. Obrigado pelas perguntas, pelo tempo de vocês e nos falamos mais tarde. Até mais.